Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o tema da nossa mensagem é como ter uma família bem-sucedida segundo a Bíblia. E o texto a ser estudado será Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 até o 9, tá bom? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você pegasse um caderno, uma caneta, fizesse as anotações necessárias com relação ao tema que nós vamos estar falando, com relação aos versículos que serão citados ao longo do nosso estudo. E espero que esse estudo seja bênção para você, que você tenha uma aplicação prática desses ensinamentos à sua própria vida, a fim de que você cresça espiritualmente, cresça tanto na graça quanto no conhecimento, como nós falamos no início do vídeo, e também que você tenha uma vida cristã bem-sucedida, uma família abençoada na presença de Deus. Antes de nós começarmos também, eu gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, e gostaria de consagrar esse tempo ao Senhor para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecer, Senhor, pelas suas ricas misericórdias, pela tua bondade. E te peço, Pai, que no nome de Jesus o Senhor esteja derramando do teu Espírito sobre as nossas vidas, nos ministrando, nos fortalecendo, nos guiando com relação a esse estudo, de forma que ele seja bênção, tanto para a minha vida quanto para a vida de todos aqueles que vierem a assistir esse vídeo. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades, nos abençoe e nos fortalece. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Neste momento, nós vamos ler o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Né? Aqui, Moisés ele vai dar as suas últimas instruções com relação àquilo que o povo deveria estar seguindo, né? Assim que entrasse na terra prometida, o bastão seria passado para Josué e Josué seria o responsável por conduzir o povo ali à vitória, conduzir o povo ao cumprimento da promessa de Deus que ele fez lá atrás a Abraão, Isaac e Jacó. E dentro dessas instruções, Moisés ele vai começar a falar a respeito da palavra de Deus. Nesse trechinho específico, Moisés ele vai falar da palavra de Deus e vai falar de maneiras práticas para que nós estejamos aplicando a palavra à nossa própria vida, de forma que nós sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós venhamos a fazer, especialmente na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nas coisas relacionadas ao nosso dia a dia. E a base de tudo ele dá aqui nesse versículo, né? Guardar a palavra no nosso coração. O que significa isso? Guardar a palavra no coração. Se eu tivesse falado com relação a guardar a palavra somente na mente, por exemplo, né? Você teria aquela situação de nós meditarmos e de memorizarmos a palavra. Temos a palavra ali na mente, ou seja, saber o que está escrito, mas não necessariamente ela fazer parte da nossa vida. A gente vê que hoje muitos servos de Deus, muitas pessoas que até são sinceras na presença do Senhor, elas se preocupam muito em estudar a palavra, elas até conhecem muito a respeito de doutrina, conhecem a respeito dos contextos da Bíblia, da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, tem ali as suas opiniões a respeito de diversas situações, mas, porém, tem uma aplicação muito pouco prática nas suas próprias vidas, né? A gente vê algumas pessoas que servem a Deus e de repente ainda continuam sendo desonestas, servem a Deus, mas de repente continuam ali tendo um vocabulário não muito correto diante do Senhor, né? Falam alguns palavrões, algumas palavras de baixo calão, aceitam certos tipos de conversa em suas vidas. Existem alguns que até mesmo são sensuais, né? Continuam ainda nessa questão da sensualidade, não permitem que a palavra ela tenha esse efeito transformador que ela realmente tem, porque ela é conhecida, porém não aplicada. E a gente vê até mesmo Jesus prevendo essas coisas, né? Lá no Sermão do Monte, onde está descrito lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, no finzinho do Sermão do Monte, Jesus ele fala sobre essa situação, né? Pessoas que observam, ouvem a palavra, porém não a aplicam às suas próprias vidas. Ele compara com pessoas que elas edificam a sua casa na areia.
ou seja, lançam a base na areia, uma base fraca, né? Uma base onde vem os rios, vem a chuva, vem os ventos e batem contra aquela casa e ela cai. E ele diz que grande é a sua ruína quando essas coisas acontecem. Porém, aquele que ouve e pratica é como se firmasse a sua casa na rocha. Ele enfrenta as mesmas dificuldades, as chuvas, os rios, né, os ventos, mas, como ele está firmado na rocha, a casa resiste e permanece firme, permanece de pé. É a mesma coisa nós. Enquanto nós estamos na palavra de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, vivendo de acordo com essa vontade, vivendo com a direção do Senhor para as nossas vidas, isso fará com que nós tenhamos vidas bem-sucedidas, vidas de sucesso e também que nós possamos resistir a todo tipo de situação, a todo tipo de problema que porventura venha acontecer ali na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, guardar no coração a palavra seria isso, né? Você ter essa questão de não somente conhecer a palavra, não somente, né, ter o conhecimento bíblico, que é muito importante você conhecer Bíblia, conhecer doutrina, conhecer as regras para a nossa vida cristã no dia a dia, mas mais que isso, fazer com que isso seja vivo na sua vida e que você esteja aplicando constantemente, onde quer que você esteja, com quem quer que você não saia da presença de Deus. Então, guardar a palavra no coração é isso, é fazer com que ela faça parte efetiva da nossa vida, nos ajudando na nossa tomada de decisões e também nos ajudando na nossa caminhada cristã, para que nós tenhamos aí uma caminhada vitoriosa na presença de Deus. Então, esse é o nosso primeiro ponto ali a ser meditado. O segundo ponto, nós vamos lá para o versículo 7, que vai dizer o seguinte: Tu as incultarás a seus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha que interessante, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão. A palavra sendo aplicada à nossa família, especificamente aos nossos filhos, e depois a palavra aplicada ao nosso dia a dia, né? Às nossas práticas diárias, que a gente não vai viver o tempo inteiro na igreja, não vamos viver o tempo inteiro, né? Orando, meditando na palavra de Deus, porque isso não é possível. Nós temos as nossas responsabilidades. Mas diante do dia a dia, ainda assim a gente pode estar aplicando alguns princípios para que a palavra ela continue viva, continue pessoal, continue com a chama acesa no nosso coração, de forma a vivermos o melhor de Deus e vivermos as promessas de Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Agora falando um pouquinho, falando especificamente a respeito do tratar com os filhos, a Bíblia nos direciona o seguinte, que se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, nem quando grande eles se desviarão deles. O que significa isso? Que se nós ensinarmos os nossos filhos na verdade da palavra de Deus, se nós ensinarmos os nossos filhos os conceitos, os princípios, as maneiras como eles devem agir no seu dia a dia, e principalmente se nós dermos o exemplo daquilo que nós estamos falando, de forma que eles percebam que isso é real nas nossas vidas, né? Porque a palavra diz, ensina os teus filhos no caminho que devem andar, não o caminho, né? Falando, ó, tipo, você segue esse caminho, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? A palavra de Deus, ela não fala dessa forma, ela fala para que nós ensinemos no caminho, ou seja, nós temos que caminhar junto com os nossos filhos, caminhar junto como exemplos para eles, né? E à medida que nós fazemos isso, eles vão seguir pelos nossos passos, eles vão pegar as nossas atitudes, as nossas virtudes, e por fim, quando eles forem grandes, já não estiverem mais debaixo da nossa responsabilidade, essas coisas que nós ensinamos vai estar tão viva na vida deles, que eles vão continuar fazendo essas práticas e vão continuar tendo vidas retas, vidas dignas, vão continuar sendo ali boas pessoas, pessoas ali cheias da presença de Deus e vão fazer a diferença positivamente nesse mundo. Então é muito importante, se nós quisermos criar filhos na presença de Deus, nós temos que ensiná-los o caminho, ensiná-los no caminho, melhor falando, né? Precisamos mostrar para eles como eles devem andar e ser o exemplo para que eles possam seguir e possam ter vidas ali bem-sucedidas na presença de Deus. Mas um outro aspecto também, quando nós falamos de filhos, nós podemos também trazer uma aplicação para os nossos filhos na fé.
É interessante nós pensarmos nisso porque talvez você esteja iniciando na vida cristã, tendo ali os seus primeiros passos, estando ali aprendendo os princípios da palavra de Deus. Mas uma coisa que você deve ter no seu coração é o seguinte, que no momento oportuno Deus ele vai te usar para que você possa também gerar filhos na fé, possa ajudar pessoas a ser conduzidas para a salvação, que você vai trazer ali a transformação, você vai ser um potencial instrumento de transformação onde quer que você esteja, não necessariamente na igreja, mas de repente no trabalho, na sua própria casa, ou até mesmo entre os seus amigos mais próximos, seus amigos chegados, e ali você vai ser aqueles que, esses vão ser aqueles que de repente você pode influenciar positivamente e fazer com que eles possam se achegar a Cristo, fazer com que eles possam se achegar à salvação que há em Jesus. Então esse é um ponto ali fundamental para que nós estejamos ali na presença de Deus e saber que um dia nós vamos ser usados para algo mais, né? Que nesse princípio, que no princípio da nossa caminhada cristã, normalmente tem aquele tempo de crescer espiritualmente, de desfrutar, de saber que Deus é bom, de começar a andar com Ele, aprender, né, a confiar nele pela fé, a desenvolver um relacionamento dele também baseado, um relacionamento com Deus também baseado em fé e fazer com que nós tenhamos ali uma vida cristã reta, digna, verdadeira na presença do Senhor. Mas à medida que nós crescemos, nós vamos começar a mostrar a Deus para outras pessoas, a fazer com que outras pessoas sejam conduzidas a Cristo, e a mesma transformação que nós estamos tendo na nossa vida hoje, nós vamos fazer que outras pessoas tenham futuramente essa transformação em suas próprias vidas. Então, esses seriam os nossos filhos na fé, e o princípio de ensinar eles no caminho que devem andar é o mesmo, né? Eu preciso mostrar para eles o caminho da salvação, e uma das partes de Jesus, quando ele fala da grande comissão, né, da grande missão da igreja é fazer discípulos, ensinando, né, tudo aquilo que ele tem nos ensinado, ou seja, aquilo que nós aprendemos na nossa caminhada com Deus, as experiências que nós tivemos, nós vamos repassar para outras pessoas através de um discipulado, e depois essas pessoas futuramente elas vão ter as suas próprias experiências com Deus e vão repassar para outras pessoas que vão repassar, e assim o reino de Deus vai se fortalecendo e vai crescendo para a glória do nosso Senhor. Então esse é um ponto aí, né? Ensinar os nossos filhos, sejam os nossos filhos naturais, nossa família, como também os nossos filhos na fé, os nossos filhos espirituais, o caminho que eles devem andar, e aí as coisas vão dar certo no nome de Jesus. Amém? Outro ponto que ele fala ainda nesse versículo, ele fala sobre 3 situações, né, que nós devemos falar sobre a palavra de Deus. A primeira deles é assentado, né, na casa, ou seja, dentro da nossa casa nós precisamos falar sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque é o nosso principal ponto de ensinamento, né? A gente vai ensinar os nossos filhos, né, as nossas crianças no caminho que elas devem andar, e a gente dentro da casa devemos conversar sobre a palavra, né? A boca ela sempre vai falar daquilo que o coração está cheio. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós enchemos a nossa boca, né? Se a nossa boca estiver cheia aí de problemas, se estiver cheia ali de dificuldades, de murmuração, de reclamação, né, de brigas, de contendas, o que os nossos filhos vão aprender? Murmuração, reclamação, brigas, contendas e por aí vai. Porque nós estamos, através do exemplo, falando a respeito dessas coisas. Mas quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós temos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, desenvolvendo esse relacionamento no nosso dia a dia, aí sim vai ser uma coisa natural conversarmos a respeito dos princípios da palavra, a respeito dos personagens bíblicos, a respeito das doutrinas, a respeito de Deus, como ele atua na nossa vida e as coisas que ele já fez e deixou de fazer. Tudo isso, né, vai fazer com que haja uma experiência verdadeira, uma experiência viva na nossa vida, e essa experiência vai ser transmitida para as pessoas do nosso lar, seja a nossa esposa, seja os nossos filhos, para as mulheres, no caso, os maridos delas, né? Então também a gente pode influenciar positivamente a nossa família à medida que nós falamos a respeito das maravilhas de Deus, a respeito da palavra de Deus. A palavra é como uma semente. À medida que ela é lançada nos corações, vai chegar uma hora que ela brota e traz a transformação necessária. Mas cabe a nós, como semeadores, falarmos dessa palavra e deixarmos as coisas que não interessam ou que até minam a fé das pessoas, que agem contra o testemunho nosso com relação ao nosso relacionamento com Deus, de lado para que não haja nenhum tipo de escândalo e nenhum tipo de problema.
Outra recomendação que ela nos dá é falar da palavra andando pelo caminho. Ou seja, às vezes a gente vai fazer as nossas caminhadas, às vezes nós vamos estar a caminho do serviço, a caminho de um exercício físico, alguma coisa que nós possamos estar ali fazendo, né? Indo para o supermercado. E se nós estivermos acompanhado de alguém, a gente pode estar falando também a respeito da palavra de Deus. Nada impede, né, de uma conversa informal, de repente começar a contar um testemunho a respeito do que Deus fez por nós, a respeito de uma forma como a palavra de Deus tem transformado a nossa vida, aquilo que nós pensávamos antes e passamos a pensar agora, como nós temos o um entendimento a respeito de uma doutrina bíblica que nós não tínhamos antes, e tudo isso que nós vamos conversando vai fazer a diferença, né? Mesmo que a conversa ela seja curta, de repente de 5 minutos que seja, mas ainda assim essas boas sementes que forem lançadas nesse período curto de tempo, elas podem fazer toda a diferença na vida daqueles que nos ouvem. Então a gente nunca pode perder oportunidades. Claro que vamos conversar de outras coisas, sim, com certeza, né? Mas a palavra de Deus ela tem que estar no meio da nossa conversa, a gente não pode evitar de falar a palavra, né? Todas as vezes que nós tivermos a oportunidade, a gente vai lá e conversa sobre o Senhor, sobre suas maravilhas, sobre o seu amor por nós, e ali lançamos uma boa semente no coração das pessoas, né, sem dúvidas. Então, esse é um ponto importante aí para nós. E também ele fala ao deitar-se e ao levantar-se. Né? É interessante que nós, ao acordarmos, a gente pode consagrar nosso dia a Deus, né? Consagrar nossas atividades, consagrar nossa casa, nossa família, para que tudo venha a dar certo. E mesmo que nós venhamos a passar por um dia mal, ainda assim que nós possamos vencer tudo e permanecermos inabaláveis. Então esse é um ponto importante aí para nós, um ponto importante para que nós estejamos na presença do Senhor e um ponto importante para a gente estar meditando, né? Começar o dia já falando da palavra, o dia em oração, o dia em consagração, para que as coisas possam acontecer bem. Lembre-se que todo início de vídeo nós falamos, né? Que tudo que começa com oração vai bem. E isso vale para praticamente tudo mesmo, né? Tudo nas nossas vidas. Seja um dia de trabalho, seja um dia de passeio com a nossa família, seja uma ida na igreja, uma aula de escola dominical, qualquer coisa que nós venhamos a fazer, né? Se nós começarmos com oração, aquilo vai dar certo, aquilo vai bem para a glória do Senhor. E no final, quando nós encerrarmos o dia também, colocamos a palavra de Deus, colocamos o nosso Senhor ali em destaque, agradecendo por tudo que nós vivemos, agradecendo pelos livramentos, agradecendo pelas bênçãos, agradecendo pela oportunidade de ter tido um dia maravilhoso, permanecer vivo, de estarmos ali na presença do Senhor da melhor forma possível. Então a gente vai lá, agradece, cita um versículo bíblico e esse exercício constante, né, de consagração no início do nosso dia e agradecimento no final do nosso dia vai fazer com que a gente tenha uma rotina vitoriosa, uma rotina na presença de Deus e uma rotina cheia de esperança, cheia de fé, para que nós possamos enfrentar as lutas, as dificuldades do dia a dia, de forma que isso não venha abalar a nossa trajetória e de forma que nós estejamos protegidos e guardados contra todo mal. Então são coisas ali para a gente estar aplicando no nosso dia a dia para termos vidas vitoriosas na presença do Senhor. Outro ponto que nós vemos aqui, verso 8 agora, vai dizer o seguinte: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, né? Ou seja, a palavra de Deus, ela pode ser lida e colocada para as nossas vidas por todos os meios, né? Uma das coisas que nós podemos estar fazendo hoje, claro que nós temos, digamos, meios mais modernos do que escrever a palavra na mão ou até mesmo deixar, né, atada entre os olhos, mas nós podemos ter a Bíblia no celular, por exemplo, né? A Bíblia no computador, coisas que nós tenhamos mais facilidade para estar levando, talvez, do que o livro em si, né? Se nós pudermos levar o livro, a palavra de Deus, dentro da bolsa, pudermos ir com ela para os lugares, é melhor porque também é testemunho para as pessoas de fora, né? Que de repente nós estamos lendo, pode ser até que surja uma oportunidade de você conversar a respeito da palavra com outras pessoas. A gente vê, por exemplo, né, já teve momentos que eu lendo a palavra de Deus, vem alguém, faz alguma pergunta, algum comentário, e a gente tem aquela oportunidade de iniciar uma conversa e falar ali do amor de Deus, falar das misericórdias de Deus ali com as pessoas que estão à volta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então,
a palavra de Deus em si, o livro já é um testemunho. Mas caso não seja possível, porque nem sempre é possível, tem lugares que nós vamos estar com as duas mãos ocupadas, né? Ou de repente a gente não consegue ter essa facilidade de levar a Bíblia, a gente pode colocar no celular, podemos colocar no computador, podemos colocar ali em áudio no para ser tocada no carro, por exemplo, enquanto nós estamos dirigindo, vamos ouvindo algum trecho da palavra de Deus, e tudo isso vai ser alimento para a nossa vida, vai nos fortalecer na nossa jornada, na nossa caminhada, para que nós tenhamos ali um dia vitorioso, um dia cheio de paz, né? A palavra de Deus, ela nos dá esperança, ela nos fortalece. Então, quanto mais nós pudermos absorver dessa palavra, mais a gente vai ter fé e esperança para enfrentarmos qualquer desafio e vencê-los para a glória do nosso Deus. Então esse é um ponto importante aí para nós, a palavra ela faz diferença nesse sentido, né? E para a gente estar finalizando a nossa mensagem, a gente vai ver também no verso 9: E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, né, a nossa casa, ela ser uma casa consagrada ao Senhor. Uma casa onde a palavra de Deus ela tenha prioridades. Uma casa onde a gente não permita que se falem ali palavras de maldição, palavras de palavrões, palavras de baixo calão, palavras ali que desmotivam as pessoas, que geram derrota, né? A gente primeiramente vigia a nossa própria boca, vigiamos a nossa própria língua para que nenhum mal saia da nossa boca e depois, né, que dentro da nossa casa saiam palavras de bênção, palavras de paz, palavras de ânimo, palavras de vitória, tanto no lidar entre o marido e a esposa, como também dos pais com os filhos, né? Que seja um ambiente sadio, um ambiente ali consagrado ao Senhor, porque isso vai fazer com que o nosso lar seja um lar de refúgio, seja um lar de paz. E esse é um ponto importante, né? Muito importante que a gente, depois de um dia extenuante de trabalho, depois de ter encarado o trânsito, encarado talvez até mesmo situações difíceis, a gente possa entrar no nosso lar e ter o nosso lar um refúgio, né? E para que isso venha a ser uma verdade na nossa vida, a gente precisa construir esse refúgio e construir através, né, da palavra de Deus, através da oração, através da consagração daquele ambiente ao Senhor e de forma que nós venhamos também a fazer a nossa parte e deixarmos de lado tudo aquilo que possa ser contrário, né? Possa trazer briga, possa trazer guerra, possa trazer ali situações de desavença entre os membros da família. Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter uma família abençoada, um lar abençoado, filhos na presença do Senhor, uma esposa feliz, né, um marido ali contente também para as mulheres, e nós vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas, tá bom? Então medite nessas coisas, aquilo que for prático para a sua vida, que você ainda não estiver fazendo, aplique porque é bênção. Se você já está fazendo algumas ou até mesmo todas dessas ações, persevere nessa prática, porque você vai continuar tendo uma vida abençoada e certamente a presença do Senhor vai se manifestar aí no meio da sua família, no meio da sua casa, levando a que vocês tenham aí uma família vitoriosa na presença do Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que sai vídeo novo no canal e visite o nosso site, visite as nossas redes sociais. O nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais são Facebook, Instagram e Twitter, tudo isso /Auxílio Bíblico, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fica na paz e tenha aí um excelente restante de dia para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.